Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Deus, por cada vida aqui presente. Obrigado, ó Deus, por estarmos vivos neste lugar, na tua presença. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Agradeço a ti pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu genro. Sou grato a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido para mim e tem feito, ó Deus, na minha vida. Dependo de ti nesse momento. Dá-me, ó Deus, a tua graça, teu poder, tua sabedoria, para ministrar a tua palavra, que é bendita, que é poderosa, que é eficaz, que nos alimenta, que nos santifica, que nos dá sabedoria. Que nesta noite, ó Deus, a tua palavra venha transformar as nossas vidas, mudar a nossa visão com respeito à família. Eu dependo de ti e eu preciso, ó Deus, que teu Espírito Santo também venha iluminar a mente dos meus irmãos para que eles possam compreender a palavra do Senhor. Ajuda-nos a entendermos as verdades espirituais. Obrigado a Deus por essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua misericórdia nesse dia se renovou em nosso favor. Fale conosco poderosamente nesta noite em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Como enfrentar os problemas familiares? Qual é a família que não enfrenta problemas? Se a sua família não está enfrentando problemas, glória a Deus, mas vá se preparando, porque é muito provável que você venha enfrentar. Aí você diga, mas pastor, mas por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós falhamos, nós erramos. E quando nós erramos, quando nós falhamos com os nossos familiares, nós geramos problemas na família. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar diversas famílias enfrentando problemas delicadíssimos. Você olha para a família de Isaac, você vê uma crise entre irmãos. Você olha para a família de Davi, é um problema atrás do outro. Para cada personagem bíblico que você vai examinar, você vai encontrar ali problemas delicadíssimos na família. Talvez você que esteja aqui nesta noite esteja enfrentando um problema que aos seus olhos seja difícil de ser resolvido. Talvez para você não há solução, mas eu acredito no poder da palavra de Deus, na eficácia da Escritura. Eu acredito que se nós atentarmos para a palavra de Deus e aplicarmos a Escritura na nossa vida, nós conseguiremos enfrentar os problemas familiares e vencê-los pela graça de Deus. Não é fácil viver com pessoas debaixo do mesmo teto, porque elas são diferentes. Alguém já chegou a essa conclusão? Todo mundo chegou a essa conclusão? As pessoas pensam diferente, elas têm gostos diferentes. Hoje para você está frio, para sua mulher está calor, para o seu filho está tudo normal. Aí você, já na cama você já começa a ter problemas, porque um está sentindo frio, o outro não está sentindo frio. E aí começa a luta. Lá em casa é assim. Pleno calor, minha mulher quer botar edredom. Foi sangue do cordeiro. Vai entender, né, irmãos? E por aí você já começa a ver. Então, amados, só para descontrair um pouquinho, como é que nós enfrentamos os problemas familiares? A mensagem de hoje visa mudar a nossa mente, o nosso modo de pensar em relação à família. Cada um de nós, quando deixamos os nossos pais,
Trazemos com a gente uma bagagem da família dos pais, toda uma cultura familiar, todo um contexto familiar. E aí você constrói a sua família com a sua esposa. E aí você então passa a ter filhos. E aí você começa a construir uma nova família. Bom, como é que você vai construir essa família? Com base no quê? Qual é o pensamento, qual é a visão que você tem a respeito de família? A sua visão é uma visão bíblica? Ou é uma visão mundana? Se você tiver uma visão mundana sobre família, você certamente vai gerar muitos problemas na família. Mas se você tiver uma visão bíblica sobre família, aí você vai construir uma família sólida, uma família estruturada, uma família harmoniosa. Isso não impede de que venham surgir problemas na sua família, mas vai ajudar você a resolver os problemas na família. Dito isso, vamos então voltar para Provérbios capítulo 19, verso 20. Existem 3 formas de nós enfrentarmos os problemas familiares. E a primeira forma que eu gostaria de apresentar para vocês está aí em Provérbios, no capítulo 19, verso 20, que diz o seguinte: ouve o conselho e receba a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Esse texto aqui é o texto introdutório, texto base, que já vai nos ajudar a enfrentar os problemas familiares. Você e eu precisamos encarar os problemas familiares buscando conselhos. Eu quero ajudar você a entender que todos nós que estamos aqui precisamos de conselhos. As pessoas que não buscam conselhos para resolver as suas crises familiares, elas não conseguem suportar esses problemas, esses sofrimentos. Elas precisam urgentemente de conselhos. Existem casais que estão em crise, à beira da separação, mas o casal não busca conselhos. O marido não busca conselho, a esposa não busca conselho. Os dois pensam que sabem de tudo, que podem resolver tudo, então não buscam conselhos. Eu quero então mostrar para os irmãos nesta noite que todos nós que estamos aqui precisamos de conselhos para resolver problemas familiares. Ninguém sabe tudo. E você vai perceber comigo que uma pessoa sábia, ela busca conselhos. Se você não está conseguindo resolver um problema com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, está na hora de você buscar conselhos. Eu quero ajudar você a entender esta verdade. Sem conselhos, os problemas familiares só vão crescer, só vão piorar. Então, busque conselhos. Deixa eu mostrar para você a importância do conselho na nossa vida e na nossa família. Essa passagem que nós lemos nos ensina que os conselhos tornam as pessoas sábias. Todos aqui desejam ser sábios? Amém? Muito bem. Começa por conselhos. Se eu quero ser uma pessoa sábia, eu preciso buscar conselhos. Olha o que diz o texto que acabamos de ler. Ouve o conselho e receba a instrução. Com que finalidade, irmãos? Para que sejas sábio nos teus dias por vir. Se você deseja ser uma pessoa sábia, você precisa buscar conselhos. E vou falar uma coisa importante para você. Uma das coisas mais necessárias na família é sabedoria. Grandes problemas surgem nas famílias por falta de sabedoria. E muitos problemas não são resolvidos por falta de sabedoria. E a falta de sabedoria sinaliza falta de conselhos.
Então você e eu precisamos buscar conselhos. A NVI traduz esse texto da seguinte maneira: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Portanto, toda pessoa que deseja ser sábia, o que ela precisa fazer, meus irmãos? Buscar conselhos. Se você então está enfrentando um problema na sua família, você precisa buscar conselhos para ser sábio e assim enfrentar o problema da sua família. Segundo, nós vamos ver agora em Provérbios, no capítulo 12, verso 15, que os conselhos são valorizados por pessoas sábias. Todo sábio valoriza conselhos, busca conselhos. O tolo não. O tolo acha que já sabe tudo, que não precisa de ninguém, se vira sozinho, é totalmente independente, então ele não busca conselho de ninguém. O sábio não. A pessoa que tem sabedoria, ela busca conselhos. E é isso que Provérbios capítulo 12, verso 15 vai nos mostrar. Provérbios capítulo 12, verso 15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Vamos ler juntos agora? Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Se por um lado o caminho do insensato parece-lhe justo, segundo o texto aqui, o sábio não. O sábio, ele ouve conselhos. Ele valoriza conselhos. Toda pessoa sábia dá importância a conselhos. A NVI traduz esse texto da seguinte maneira: o caminho do insensato parece-lhe justo. Olha só, todo insensato acha que o caminho que ele está traçando é justo, é correto, está certinho, mas não está. Já o texto diz: mas o sábio ouve os conselhos. Tem muito casal aí que está com problema porque não ouviu os conselhos dos pais. Tem muitos casais com problemas porque não ouviu os conselhos dos pastores. Tem muitos casais aí com problemas seríssimos porque não ouviu conselhos, não ouviu as pessoas. Talvez as pessoas acham que quem dá conselho está querendo se intrometer na nossa vida, mas essa não é a verdade. Os conselhos visam ajudar as pessoas a administrarem melhor a sua vida e as situações que lhes cercam. Mas muitos de nós, por causa do orgulho, às vezes nós agimos como os insensatos. Parece que o nosso caminho, aos nossos olhos, é justo, é certo, está do jeito que tem que ser, está uma maravilha. E aí a gente continua persistindo naquele caminho, e aquele caminho nos leva para o abismo. Já o sábio não. O sábio, ele escuta, ele ouve conselhos. Mas há uma outra passagem bíblica que eu queria mostrar para vocês. Está em Provérbios capítulo 20, verso 18. Nessa passagem bíblica, nós vamos aprender que os conselhos são necessários, indispensáveis para quem enfrenta lutas na vida, para quem precisa resolver problemas, para quem quer planejar bem as coisas na sua vida. Provérbios capítulo 20, verso 18 diz o seguinte, vamos ler juntos, meus irmãos. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Olha só o que o texto está nos mostrando aqui, meus irmãos. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Toda pessoa que está planejando alguma coisa, se ela quer ter bom êxito, ela vai buscar conselhos. Antes dela executar o seu plano, ela vai apresentar o seu plano para pessoas mais inteligentes, mais experientes, mais capazes. Olha só, estou pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Se você é novo,
Pergunte para o seu pai, pergunte para a sua mãe, pergunte para as pessoas mais experientes. Já tem uma caminhada na vida. Peça conselhos. Pode ser que alguma coisa ali você tenha que mudar no seu plano para que possa dar certo. Mas às vezes o nosso orgulho fala mais alto e a gente sai fazendo as coisas, sai planejando, não pergunta nada para ninguém, não busca conselhos, aí depois dá tudo errado. Por quê? Porque não buscamos conselhos. Você planejou bem o seu casamento, planejou bem a sua família, parece que está tudo certo para você, mas você pediu conselho para alguém? Você tem que buscar conselhos. E a NVI traduz esse texto da seguinte maneira, ouça. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Repare, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Ou seja, precisa de conselho. Então, às vezes, você já acorda, já enfrentando uma batalha dentro da sua casa. Você precisa de conselhos. Vai encarar uma crise conjugal. Precisa de conselhos. Vai enfrentar uma batalha no seu trabalho. Precisa de conselhos, precisa de orientação. Quem vai à guerra precisa de orientação. Você e eu precisamos de orientação. Percebeu por que a gente precisa de conselhos? Percebeu o quanto é importante o conselho na nossa vida? Então, se você está enfrentando problemas delicados na sua casa, não está conseguindo resolver, não sabe como resolver, então busque conselhos. Pastor, vou buscar conselhos com quem? Busque conselhos principalmente com os pastores da sua igreja. Eles estão aqui exatamente para aconselhar você de acordo com a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, se as pessoas tivessem ouvido conselhos, muitas delas estariam ainda com seus casamentos, muitas delas estariam com as suas famílias. Mas, infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas elas pensam que já sabem tudo. Estão com problema, não estão conseguindo resolver, mas não buscam ajuda. E quando buscam ajuda, infelizmente, é quando a bomba estoura. Essa é a realidade. Eu, como pastor, eu tenho mais de 28 anos, eu vejo que a maioria das pessoas só buscam um pastor quando a bomba estoura. Não podia ter procurado a gente quando a bomba começou a armar. Armou a bomba, não sabe resolver, não sabe como fazer, desfazer. Procura o pastor, procura conselhos. Busque ajuda. Você precisa de conselhos. Quantos entenderam? Digo amém. A segunda forma de nós enfrentarmos os problemas familiares. Bom, é aqui que a nossa visão sobre família vai ter que sofrer uma mudança. A gente tem que ter uma visão bíblica sobre família. E a principal causa, meus irmãos, de muitas crises nas famílias, de muitos problemas familiares, é o fato de que os membros da família vivem do seu modo, vivem da maneira como eles acham que tem que ser, mas não da forma como a Bíblia ensina. Você e eu precisamos entender que Deus foi aquele que instituiu a família, instituiu o casamento, e é Ele que sabe como que nós temos que proceder no nosso casamento, no nosso relacionamento com os pais, com os filhos. Você pode fazer do seu jeito. Eu já vou te avisando que vai dar zebra. Mas se você fizer do jeito que Deus ensina, aí vai dar certo. Aí as coisas vão acontecer, aí você vai ajudar a construir uma família melhor. Alguns paradigmas vão cair aqui. Pode ser que aquilo que você pense sobre família não seja do mesmo jeito que Deus ensina na Escritura. E se a nossa mente está cativa às ideologias do mundo, pior ainda. Mas se a nossa mente ela for uma mente bíblica, uma mente cristã, uma mente sujeita aos princípios bíblicos, aí vai ficar muito mais fácil da gente enfrentar os problemas familiares. Isso vai exigir de nós, o que você vai ouvir, em primeiro lugar, fé. Você tem que ter fé na Escritura. Você tem que ter fé em Deus para fazer o que a gente vai aprender aqui nessa noite. Você tem que ter humildade
Você tem que ter disposição de ser cristão para viver isso na sua família. E vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena. Você e eu devemos enfrentar os problemas familiares obedecendo a palavra de Deus. Esta é a segunda forma de nós enfrentarmos os problemas na família. Nós estamos obedecendo a palavra de Deus no seio da nossa família. Eu estou sendo o marido que Deus quer que eu seja, o pai que Deus quer que eu seja, o filho que Deus quer que eu seja. Como é que Deus quer que eu seja na minha família? Qual é a minha responsabilidade como pai, como marido, como filho? É isso que você precisa saber. E pode ser que em algumas coisas, a maneira como você vê, pode não estar de acordo com a Escritura. E aí você vai ter que ter humildade, fé, disposição, para mudar a sua cabeça e se sujeitar àquilo que a palavra de Deus diz. E aí eu garanto para você que você já deu um grande passo para resolver o problema na sua família. Vamos então ver como é que a gente enfrenta o problema familiar obedecendo a palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro, quem é marido aqui? Levante o braço. Maridos, por favor, levante o braço aí. Temos poucos maridos aqui? Tem mais marido aí? Beleza. Vamos lá. Maridos, o que eu vou falar serve para mim, vai servir para você. Maridos, o que é que Deus espera de nós? Como maridos cristãos, que amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Segura aí, irmão. Você, como um cristão, tem a responsabilidade de amar a sua esposa, não do seu jeito, mas do mesmo modo que Cristo amou a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 5, verso 25 até o verso 29. Antes de casar, irmãos, eu fiz curso de noivos, eu li um monte de livros para eu poder entrar no casamento. E ainda assim, os primeiros anos foram anos difíceis. Primeiro porque era novo, casei com 19 anos. Minha mulher mais velha, 9 anos do que eu. Então, obviamente, ela tinha muito mais maturidade do que eu, né? Mais experiências de vida. Então, eu tive que mudar muita coisa na minha cabeça. E até hoje, irmãos, eu estou mudando. Porque quanto mais eu estudo a Bíblia, mais a minha cabeça vai mudando. E não é fácil, mas é possível, desde que você se sujeite à Escritura Sagrada. Desde que você e eu deixemos o orgulho de lado, o eu de lado, e passamos a obedecer a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 25, eu vou ser mais objetivo, tá, irmãos, por causa do tempo. Eu tenho ainda muita coisa para falar com vocês nessa noite. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então aqui a gente percebe que os maridos devem amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela.
se sacrificando por ela. Então o amor do marido tem que ser um amor sacrificial. E aí eu aprendi isso aqui, irmão. Eu tive que aprender pela Escritura que o amor que eu tenho que compartilhar com a minha esposa é um amor sacrificial. Enquanto lá fora as mulheres estão se matando pelos maridos, no cristianismo são os maridos que morrem pelas esposas. Está dando para você entender o negócio? Quem está entendendo, diga amém. Cristo morreu pela igreja, não foi a igreja que morreu por Cristo. Na família é o marido que morre pela esposa, se sacrifica por ela, luta por ela, cuida dela, sustenta a sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Mas existem duas maneiras de você amar a sua esposa. Primeiro, como Jesus amou a igreja, e segundo, como você ama a si mesmo. São duas formas de amor. Como Cristo amou a igreja e como você se ama. Como é que você se ama? Se cuidando. Então você tem que cuidar da sua esposa. Você procura o melhor para você, então você tem que dar o melhor para sua esposa. É assim que Paulo diz. Acompanhe comigo. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, repare, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Repare agora, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, o marido tem a responsabilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e como ele ama a si próprio. E ele cuida da esposa. Ele procura deixar a sua esposa da melhor forma possível. Eu sempre falo com a minha esposa o seguinte, e falo com muita sinceridade, sabe, irmãos? E eu fico muito feliz por isso. Eu digo para ela o seguinte: você está muito mais bonita do que quando eu te conheci. Se você pegar uma foto da minha esposa quando eu conheci, e como ela é hoje, não há dúvidas nenhuma de que ela está muito mais bonita, mais bem tratada, e obviamente isso requer um custo. Que os homens digam amém. É um custo, irmão. Só um negócio lá, como é que é o nome daquele negócio que deixa o cabelo liso, irmãs? Como é que é o nome? Hã? É isso aí. É uns 200 conto, irmão. É uns 200 conto esse negócio aí. Mas deixa a sua esposa maravilhosa. Minha esposa tinha uns problemas nos seus dentes. E eu falei com ela: vai tratar desses dentes. Dá um jeito nesses dentes aí. Quando ela trouxe o sarmento, foi uma facada. Eu falei: você vai cuidar desses dentes. E ela ficou feliz da vida. Ajeitou os dentes dela. Investimento. Você viu o texto que diz aqui? Jesus se entregou pela igreja para apresentar ela a Ele, sem mácula, sem mancha, sem defeito. É o marido que cuida da esposa. É o marido que investe na esposa. É o marido que se sacrifica pela esposa. E os maridos que estão aqui, que estão entendendo, digam amém. Beleza. Agora vamos para as mulheres. Olha, irmão, eu não vou falar muito não, porque o tempo está voando, tá? Então eu vou adiantar um negócio. Olha, se você amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, você não vai ter problema com a tua mulher. Não vai, porque ela vai ver que você a ama de verdade. Então, você não vai ter problema. Ela vai ver que você está cuidando dela, está zelando por ela, está dando aquilo que ela precisa. A mulher percebe, ela enxerga isso. Isso tem um peso muito grande na vida da mulher. Quando ela percebe que seu marido está cuidando dela. Então ame a sua esposa.
plante amor no coração dela, você vai receber em dobro. Em dobro, irmão. Tudo que você dá para sua esposa, você recebe em dobro. É um negócio impressionante. Agora, irmãs, as irmãs aqui que são casadas, levante o braço, por favor, deixa eu ver as irmãs que são casadas. Opa, que bom. Como é que você deve agir com seu marido? Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 22 ao 24. Enquanto você está achando aí o texto, já vou te antecipando em inúmeros gabinetes que eu fiz para ajudar casais a resolverem problemas. A principal causa na crise conjugal era principalmente a culpa do homem pelo fato dele não amar a sua esposa como deveria. Aí, meu irmão, dá zebra. Dá zebra. Quando o egoísmo fala mais alto, não tem casamento que resiste. Então, ame a sua esposa. Mulheres, Efésios capítulo 5, verso 22 a 24, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Bom, e aqui a gente agora tem uma visão bíblica sobre o papel da mulher em relação ao seu marido. Qual é a principal responsabilidade da esposa em relação ao marido? Se sujeitar à autoridade e à liderança do seu marido. É importante que a mulher cristã entenda quem é o líder na família, quem tem a responsabilidade de tomar as decisões, quem é que vai governar a família, quem vai dirigir a família, liderar a família. E neste caso, quem escolheu esse papel foi Deus. Foi Deus que estabeleceu que é o homem que tem que liderar a família, que tem que ser o líder no casamento. Por isso, então, Paulo orienta aqui os efésios, as irmãs desta cidade, desta igreja, dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Agora veja como é que é essa submissão, irmã. E é aqui que o negócio pega. Você tem que ser submissa ao seu marido como você é submissa ao seu Senhor. Está escrito aí, olha o que diz o texto aí. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Assim como o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher precisa se sujeitar ao marido como ela se sujeita a Cristo. E como é que é a sua sujeição a Cristo? Pare para pensar. A sua sujeição a Cristo, ela é voluntária. Sabe por que as mulheres cristãs são submissas ao Senhor? Porque elas foram amadas pelo Senhor, foram salvas, foram agraciadas, foram restauradas, foram libertas, foram transformadas. Elas são tão gratas a Deus que elas então se submetem ao senhorio de Jesus espontaneamente. Ninguém obriga aquilo. Elas querem ser submissas a Cristo. É uma sujeição voluntária. É assim que tem que ser a submissão das esposas. Espontânea, voluntária. Mas por quê? Aí tem uma razão. Olha o que Paulo vai dizer para a gente. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha as comparações que Paulo fala, né? Que ele faz da esposa com a igreja, do marido com Cristo. A mulher, ela deve se sujeitar ao seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher. O que Paulo quer dizer com cabeça? Ele é o líder, ele é o que comanda, ele é o que dirige, assim como é Cristo. Quem é que dirige a igreja? Quem comanda a igreja, irmãos? Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Ele é o pastor da igreja. O que ele diz, a igreja faz. E faz espontaneamente, faz voluntariamente.
porque já se sujeitou ao seu senhorio. Então não há crise, irmãos. A igreja sabe o seu papel, sabe a sua função, sabe a sua posição diante de Cristo. Cristo é o cabeça, ela é o corpo de Cristo. E Paulo está dizendo aqui: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, porque ele é o cabeça, ele é o líder. Você pode ajudar o seu marido, pode dar conselhos ao seu marido, mas a palavra final é do seu marido. As irmãs que entenderam, digam aleluia. Os irmãos sentiram firmeza nesse aleluia aí? Olha, como eu disse, se a tua mente está escravizada a uma ideologia, aqui você tem crise, hein? Se a tua mente está influenciada por um pensamento mundano, por uma filosofia humana, aqui a mulher vai ter crise. Vai ter crise. Ou você se sujeita à autoridade da Escritura e crê que a Escritura é a palavra de Deus, e por isso você se submete a ela, ou você vai continuar se sujeitando aos pensamentos que existem aí fora. Já viu aquela frase sábia de um grande filósofo grego que diz: cada um no seu quadrado? É verdade, irmãos. Cada um no seu quadrado. Marido no seu quadrado, esposa no seu quadrado, os filhos no seu quadrado. Cada um tem uma posição na família. E se nós estivermos na posição certa, nós já vamos ajudar a nossa família. Se a mulher quiser tomar o lugar do marido, e ser a cabeça, e ser a líder, e tomar as decisões, vai dar zebra. E normalmente isso acontece porque normalmente os maridos não assumem a posição. E deixa a bomba a responsabilidade para as esposas. É por isso que você está vendo aí um monte de mulher aí com problema de coração. Porque está se sobrecarregando com tantas responsabilidades que era do marido, mas está passando para ela. Mas também porque ela está abraçando também isso. Porque lá fora está dizendo que ela tem que ser igual ao marido. E não dá, irmãos. Não dá. Diante de Deus nós somos iguais. O mesmo amor que Deus tem pelo homem, tem pela mulher, mas a posição de responsabilidade, de função na família é diferente. O marido é o líder, a esposa está ali para ajudar o seu marido. Do mesmo modo, o marido está ali para ajudar a esposa, mas a liderança é do marido. E se as esposas entenderem esse princípio, vai ajudar muito no relacionamento familiar. Eu queria ler aqui alguns comentários para ajudar os irmãos dentro dessa parte que eu acabei de falar para vocês. O comentário bíblico do Novo Testamento, aplicação pessoal, diz o seguinte: aqueles que são casados têm a responsabilidade de cuidar um do outro. Portanto, o marido deve cuidar da sua esposa, a esposa deve cuidar do seu marido. Agora eu quero passar para os casais. De acordo com a Escritura, irmãos, todos os casais têm deveres conjugais. Se você, marido e esposa, cumprir os seus deveres conjugais, muitos problemas serão evitados, muitos problemas serão solucionados. E aqui eu vou tocar numa coisa que pouco se toca na igreja. E eu vou rasgar o verbo com você nessa noite, porque é necessário. A gente tem que ter entendimento disso. Há um receio de se falar sobre isso, e por isso tem muito problema nessa área.
Então eu quero ajudar você a resolver esses problemas que estão dentro desse contexto agora. Você sabia que cresce o número de divórcio entre os evangélicos? Não só cresce, que segundo as últimas pesquisas que eu tomei conhecimento, está se divorciando agora mais crentes do que incrédulos. Pasmem vocês. O crescimento de divórcio na igreja, irmãos, é um negócio assim vergonhoso. É um negócio assim assustador. Obviamente, existem motivos. E os principais motivos é porque os casais não estão cumprindo os seus deveres conjugais. Permita-me então mostrar para vocês quais são esses deveres. De maneira objetiva. Primeiro, satisfaça sexualmente o seu cônjuge. Quer ver como é que é isso um princípio bíblico? Vou te mostrar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 3 ao verso 5. Você sabia que a solução para a imoralidade sexual, para a prostituição, é o casamento? Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo, ele mostra aos coríntios que a solução para que os coríntios não venham viver abrasados, não venham cair na imoralidade sexual, é o casamento. Ele diz, casem-se. Casem-se. Problema resolvido nessa área. Casem-se. Porque a atividade sexual, ela tem que ser feita no casamento. Então Paulo diz, casem-se, e assim vocês não vão viver abrasados. Só você ler os primeiros versículos do capítulo 7, Paulo está falando isso. Então, estou só te adiantando, para você entender por que Paulo vai falar isso aqui no verso 3 e verso 5. Olha o que diz o texto. O marido conceda à esposa o que lhe é o quê, gente? Devido. Olha a expressão devido. Devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Quem é que manda no corpo do marido? A mulher. Quem manda no corpo da mulher? Marido. Beleza. Então, Paulo diz, não priveis um ao outro. Privar do quê, gente? O que você acha que Paulo está dizendo que quer privar aqui? O ato conjugal. O relacionamento sexual. Então ele diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. O consentimento tem que ser dos dois. Não pode ser só de um. Hoje eu não quero. Não quer? Não é assim. Deixa eu te mostrar na Bíblia como é que é, irmão, e quando isso pode acontecer. Paulo ensina tudo, gente. Está tudo aqui na Bíblia. Segue a receita que dá certo. Vai por mim. Olha o que diz o texto. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes ao quê, gente? A oração. Você vai se santificar, você vai buscar a presença de Deus. Você vai chegar para o seu cônjuge, ô meu amorzinho, você me libera hoje, porque hoje eu quero jejuar, hoje eu quero buscar a presença de Deus, eu quero buscar o Senhor. Beleza? Beleza, vai lá. Joia. E, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tentem por causa da incontinência. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olha, voltem a ter atividade sexual, para que vocês não caiam nas tentações do diabo. Irmãos, eu vi histórias do tipo assim, pastor, eu deixei a coisa rolar, e deixei assim, vou ver até que ponto esse negócio vai chegar, e vou deixar na mão da minha esposa.
Eu fiquei, pastor, 1 ano sem atividade sexual. E aí, pedi para ele convidar a esposa dele a vir conversar comigo também. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: minha irmã, com todo respeito, por que você casou? Se não te faz falta isso, se não é importante isso para você, se não há interesse em você satisfazer o seu marido, por que você casou? Pois agora você está jogando seu marido para um precipício, se você não mudar a sua mentalidade sobre isso. Imagine você, irmão, um homem, um marido, ficar 1 ano privado de relacionamento sexual. Irmãos, tem casais que ficam 3 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano, ou mais, sem atividade sexual. E quando vai conversar, é problema. É discussão, não chega ao entendimento. Há um problema, um negócio assim que não conseguem os dois se entenderem nessa questão. Aí você vê, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a turma era solteira, subia pelas paredes. Ai, meu Deus do céu. Casou. Acabou. O que está acontecendo, gente? Irmãos, uma certa vez eu preguei uma mensagem ainda mais focada nessa questão numa igreja. E as irmãs diziam assim: amém, Jesus. Fala, Deus. Eu falei assim: meu Deus do céu. Aqui o problema é diferente. Aqui as irmãs estão querendo, mas os homens não estão querendo sangue do Cordeiro. Era verdade, irmãos. Então o que nós temos que entender, irmãos? A responsabilidade, quando você casa, você tem um dever para com o seu cônjuge, satisfazê-lo sexualmente. Esse é um dos propósitos do casamento, a satisfação sexual do cônjuge. Eu quero ler aqui um comentário para você. Simon, no seu comentário, ele diz o seguinte: com um penetrante entendimento das intimidades da vida conjugal. Eu vou ler esse comentário que vai ser bem resumido, bem claro e vai evitar mais comentários. Com penetrante entendimento das intimidades da vida conjugal, Paulo declara que tanto o esposo como a esposa devem cumprir seus deveres matrimoniais recíprocos. Ele dá ênfase à igualdade dos dois sexos com respeito à união conjugal, com as palavras cumprir e obrigações. Paulo quer dizer o pagamento de uma dívida que cada um tem em relação ao outro. Olha o que ele vai dizer agora. Presta atenção, irmão e irmã. O casamento sem sexo não é somente antinatural, como é também expressamente proibido. Proibido, irmão. Tem que ter sexo no casamento. Se não tem sexo no casamento, tem um negócio errado. E os irmãos que estão entendendo, digam amém. Amém. O comentário bíblico Mateu Henry diz o seguinte: e quando estiverem casados, cada um conceda ao outro o que lhe é devido. Considere a disposição e a exigência de cada um e conceda o dever conjugal, que é de direito de cada um. Pois, como o apóstolo Paulo argumenta no verso 4, no estado do casamento, nenhuma pessoa tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o entregou ao poder do outro, o da mulher ao poder do marido e o do marido ao poder da mulher. Se você não quer que ninguém tenha poder sobre o seu corpo, não case, porque casou, deixou de ser seu. Já era, perdeu. Perdeu. Agora é do seu cônjuge. Entendeu o princípio? Esse é o princípio. E olha, irmãos, muitos casamentos acabam por isso. Muitos casamentos estão
acabando por isso. Tem muitos maridos traindo as suas esposas por isso. Ninguém é de ferro. E Paulo já alertou aqui, se vocês vão se abster da atividade sexual, é temporário. Voltem a se relacionar para que o diabo não tente vocês. Porque vai vir tentação, irmão. E quando vem, olha, é complicado, hein? E por isso que você está vendo aí, irmãos, hoje a situação está mudando. Antes, quem pulava muito a cerca eram os homens. Agora, quem está pulando mais a cerca são as mulheres. Olha que situação. Então, satisfaça o seu cônjuge sexualmente. Óbvio, vamos abrir um parênteses aqui, uma observação. Se o seu cônjuge está enfermo, impossibilitado, exausto, você tem que compreender isso. Mas depois você precisa satisfazer. É óbvio que você não vai ter uma atividade sexual sem condições físicas. Mas ao ter condições físicas, procure satisfazer o seu cônjuge. Não deixe ele com esta necessidade. Supra esta necessidade. Segundo, dever dos casais: permanecer com seu cônjuge. No casamento cristão não tem esse negócio de divórcio não, irmão. Olha o que diz o texto aí, acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e verso 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Então a ordem ela vem de Deus. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela viesse a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O que isso quer dizer, irmão? Você tem que permanecer com o seu cônjuge. É mandamento bíblico. O mandamento divino é que o marido continue com a sua esposa e vice-versa. E se houver traição, aí é outro contexto. E se não tiver traição, vai para esse contexto aqui. Olha o contexto. Olha como é que fica mais complicada a situação de uma pessoa que se separa, já sendo cristão, já conhecendo a verdade. Olha como é que é mais delicada a situação dela. Se ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Bom, se a pessoa tiver coragem, condição de viver solteira, sozinha, sem ninguém, beleza. Agora, se não tiver, a solução é voltar para o cônjuge. A outra verdade que Paulo nos mostra aqui nesse capítulo, está aí no capítulo 7, versos 33 e 34. É aqui que muitos de nós vacilamos. É aqui, meus irmãos, desculpa a expressão, que nós damos muito mole. É aqui que nós mais erramos. É aqui onde nós mais pecamos no casamento. Olha o que Paulo vai dizer no verso 33 e 34. Vamos ler juntos, meus irmãos? Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Sabe o que Paulo está mostrando aqui para os casados? O marido tem a responsabilidade de agradar a esposa e a esposa agradar o marido. A responsabilidade vai para os dois. Eu tenho a responsabilidade de agradar a minha esposa tem a responsabilidade de me agradar. Qual é o meu papel? Eu agradar a minha esposa. Qual é o papel da minha esposa? É ela me agradar. Então você tem que satisfazer sexualmente o seu cônjuge, permanecer com o seu cônjuge e agradar o seu cônjuge. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o seu cônjuge tem que ter prioridade na sua vida. Prioridade. Se o teu cônjuge for secundário na sua vida, se ele for o terceiro, o quarto, o quinto na sua vida, isso aí vai prejudicar o seu casamento. Ele tem que ser o primeiro. Prioridade. Quem você tem que agradar? Mamãe
ou a sua esposa? Sua esposa. O filhinho ou a esposa? A esposa. O colega de trabalho ou a esposa? A esposa. Casou, já era. É ela que tem que ser agradada. Quem entendeu, diga amém. E a mesma coisa a mulher com o marido. A mesma coisa. Ela tem que agradar quem? Ao marido. A responsabilidade é mútua, irmãos. Nos 3 que nós vimos aqui. Nos 3, se você estudar bem, examinar bem o contexto, você vai ver que a responsabilidade é para os 2. O marido tem que satisfazer a mulher tem que satisfazer o marido. O marido tem que continuar com a mulher tem que continuar com o marido. O marido tem que agradar a mulher tem que agradar o marido. A responsabilidade é dos 2. Entendeu? Está claro para os irmãos isso? Beleza. Para terminar, meus irmãos. Filhos, obedeçam e honrem aos seus pais. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quantos filhos que estão aqui presentes que moram ainda com seus pais? Quantos tem aqui? Show de bola. Sabe qual é a sua responsabilidade diante de Deus em relação aos seus pais, à sua família? Que você obedeça aos seus pais e que você honre os seus pais. Se você fizer essas 2 coisas, obedecer e honrar, você não vai ter estresse com seus pais. Não vai ter muita crise na família se você fizer o seu papel de filho. Porque os seus pais têm a responsabilidade de governar, de liderar a família. Você está ali debaixo de uma autoridade dos seus pais. Honre os seus pais. Obedeça. Se sujeite à autoridade dos seus pais. Eu não conheço um filho que foi rebelde, que foi desobediente, que foi cabeça dura, obstinado, que viveu muito tempo. Não conheço. Morrem cedo. Todos que eu conheci, com quem eu me relacionei, com quem eu convivi, que eu conheci, todos esses que eram obstinados morreram cedo. Sabe por quê, irmão? Porque é consequência. A longevidade do filho depende da sua obediência, depende dele honrar pai e mãe. Todo filho que não ouve os pais, todos os filhos que não obedecem aos seus pais, não honram os seus pais, estão abreviando as suas vidas. Agem como tolos, vão se colocar em situações de perigo, e é por isso que você está vendo aí crescendo o número de crianças morrendo, adolescentes morrendo, jovens morrendo. O que mais morre na violência no Rio de Janeiro e São Paulo são jovens. Sabe por quê? Porque eles não ouvem os pais, não querem saber, não querem obedecer, são rebeldes, eles querem ser livres, querem fazer o que quiserem. Vão morrer cedo. Porque o texto diz aqui: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedeça e honre seus pais. Pais, criem e governem os seus filhos de acordo com os princípios do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Quantos pais nós temos aqui? Que honra, né? Que privilégio ser pai, né, irmãos? Mas é uma grande responsabilidade. E que responsabilidade? Qual é o nosso papel diante de Deus como pais? Quero mostrar para vocês. Efésios capítulo 6, verso 4. Eu vou pedir aos pais para lerem junto comigo nessa noite. Podemos ler, irmãos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na versão NVI diz: pais, não irritem os seus filhos. Eu gosto dessa expressão. Não irritem os seus filhos. Aqui na versão Almeida diz: não provoquei vossos filhos. Sabe quando os pais irritam os filhos? Quando não respeitam os filhos.
quando não respeitam o seu limite, quando abusam da sua autoridade. Filho é gente, irmãos, como eu e você. E nós precisamos respeitar os nossos filhos, amar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, governar os nossos filhos e educá-los não segundo como você quer, mas segundo os preceitos de Deus. É como Deus ensina, como Deus instrui, é de acordo com os mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus. É assim que eu e você temos que educar os nossos filhos. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Essa é a sua responsabilidade. A escola bíblica dominical, ela te auxilia nisso, mas a responsabilidade de educar seu filho é sua. Não passe essa responsabilidade para a escola, nem para a igreja, ela é sua. Ela é minha. Quem educa filho é o pai, é a mãe. Os pais que estão presentes digam amém. Eduque de acordo com a Bíblia. Ensine o que a Bíblia ensina. E não esqueça de disciplinar. A vara vai livrar o seu filho da morte. A Escritura diz que quem ama disciplina. Não hesite em disciplinar o seu filho. Discipline. Porque é assim que você vai mudar o caráter do seu filho. É assim que ele vai crescer, vai amadurecer, sendo disciplinado. Irmão, minha mãe não deu mole para mim. Eu já era maior do que minha mãe, mas eu não tirava onda com a minha mãe. Eu respeitava a minha mãe. E no dia que eu desobedecia a minha mãe, o chinelo rolava, irmão. E era de havaiana. Aquela de borracha, não é essa aí não. Essa aí é leve, é tranquila. Essa aí, antes era aquela de borracha, aquela que fazia assim, ó. Pau! Era essa mesmo, irmão. E dou graças a Deus por todas as vezes que minha mãe me bateu, porque ela me livrou de muitas coisas nessa vida. Graças a Deus pela sua disciplina. Graças a Deus. Como eu agradeço a Deus, irmãos, porque se ela não tivesse me disciplinado, eu teria ido por um caminho muito mau, como muitos colegas de colégio foram. Mas quando eu estava no colégio, eu ouvi aquela voz: olha, não faça isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Minha mãe me ensinou, minha mãe me disciplinou, e eu devo muito isso a ela. Então, quem cuida do filho são os pais, quem instrui os filhos são os pais. E como os pais estão ausentes, olha, os professores estão moldando a cabeça de muitos filhos. Não todos, mas uma grande parte. E está botando muita coisa na cabeça do seu filho. E a coisa está feia, irmãos. Então cuide do seu filho. Viu como é que a gente tem que ter atitude certa na nossa família? Filho tem a sua responsabilidade, pais têm as suas responsabilidades, cônjuges têm as suas responsabilidades. E a pergunta que fica é: você está fazendo o seu papel? Você está cumprindo o seu papel de marido, de pai, de filho? Ajude a sua família. Como que você ajuda a sua família? O marido amando a esposa se sujeitando ao marido, o filho obedecendo o pai, a mãe, o pai, a mãe educando e criando seus filhos de acordo com os princípios de Deus. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu quadrado, cada um tem uma atitude certa. Se todos tomarem atitudes certas, vai dar certo. Faça o seu papel, cuide da sua responsabilidade, peça graça a Deus, peça para Deus te ajudar. Vai ter que mudar muita coisa aí, vai ter que mudar. Mudou na minha, está mudando, tem que mudar mais ainda, vai ter que mudar na sua vida também. E tudo isso pelo bem da sua família. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria deixar para você nessa noite.